الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. وبعد، louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. No nosso sermão de hoje, inshallah, vamos falar sobre o terceiro nível dentro da nossa religião. Sabemos muito bem que quando a pessoa se torna muçulmana, em frente tem mais dois níveis. Estamos a falar de al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. A pessoa torna-se muçulmana a partir daquele momento em que declara a sua fé islâmica, através de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aí a pessoa já está dentro do círculo islâmico e aparece a obrigatoriedade de ele cumprir com os 4 pilares do Islã, neste caso que é o salat, os 5 salates diários, o jejum anual de Ramadã, o zakat, se tiver posses para tal, a peregrinação a Meca, se tiver possibilidades. Estamos a falar do primeiro nível dentro da religião islâmica. E depois vem o segundo nível, que tem mais a ver com aspectos espirituais. Nos pilares do Islã, as práticas são notáveis. Quem faz salat vê se está a fazer salat. Quem jejua alguém sabe que ele está a jejuar. Quem vai a Meca é tudo visível. Mas no segundo nível é já entre você e o mundo invisível. Crer em Allah, e Allah é invisível. Crer nos anjos, anjos são invisíveis. O último dia, tudo aquilo faz parte da parte espiritual, mas que tem uma ligação forte com a primeira fase, com o primeiro nível. E temos o terceiro nível, que será o tema da nossa palestra, do nosso sermão hoje, inshallah. Esse terceiro nível que se chama Ihsan. Ihsan pode se traduzir por várias palavras, mas eu vou preferir escolher a palavra bondade. Então estamos a falar de Islam, que significa entregar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, e Iman, crer nos aspectos invisíveis, e Ihsan, que é juntar entre o Islam e o Iman. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, quando definiu o Ihsan, disse: An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fazer as coisas que Allah mandou como se você estivesse a ver Allah em sua frente. Imaginem, se um de vocês pudesse estar em frente de Allah, o que é que não podia fazer? Mas nós vamos falar do Ihsan num sentido. Podia aqui buscar alguns exemplos
de pessoas que viveram no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas eu não vou buscar esses exemplos porque existem alguns irmãos que pensam que o que os sahabas faziam já não é possível fazer hoje em dia. Quando você encoraja alguém, faz lá isso, o sahaba fala, esses eram sahabas, mano, agora o tempo é outro, o imã é fraco. Mas isso é mentira. Eu vou dar alguns exemplos de ihsan do nosso tempo, da nossa terra. São práticas incríveis que quando alguém fala, muitos podem desmentir. É possível ser muhsin, é possível adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a lhe ver no nosso tempo. Mas permitam-me voltar um pouco. Já imaginaram um presidente de um país que acorda à noite, fora da sua segurança, sai do seu palácio e vai num esconderijo ou num armazém, leva saco de arroz nas suas costas e vai dar a um pobre, de maneiras que esse pobre não sabe que é presidente que me deu o saco de arroz. Na vossa cabeça existe esse presidente hoje? Pode existir, mas vamos lá ser unânimes. Não existe. Sabe o que é isso? Isso chama-se ihsan. Fazer as coisas como se Allah estivesse a lhe ver. Esse nível de religiosidade a pessoa atinge quando o seu amor a Allah aumenta. Quando você ama muito a Allah, faz coisas incríveis. Quem já ouviu sabe de quem estou a falar. Estou a falar de Omar bin Abdul Aziz. Fazia isso. Ele, como Amirul Mu'minin, o presidente da nação muçulmana naquele tempo. Quando os outros dormiam, ele acordava, transportava saco nas suas costas e levava para a casa dos pobres. O tempo todo em que ele foi presidente, ninguém daqueles que recebiam essa caridade escondida, né? Ninguém sabia que era o presidente que fazia aquilo. Foram descobrir quando ele morreu, e quem descobriu? As pessoas que estavam a lavar o corpo dele, porque viram que nas costelas parecia uma coisa vermelha, tipo... Durante uma semana, os pobres começaram a reclamar. Aquele senhor que sempre trazia comida está onde? Afinal era o presidente. Assim que morreu, ninguém mais faz. Os que lavaram o corpo dele descobriram que, afinal, aquilo era o efeito dos sacos. O presidente a fazer isso, subhanallah. Você já imaginou essa pessoa? Isso é ihsan. Ele amava tanto Allah subhanahu wa ta'ala, e o maior sinal quando a pessoa ama Allah, faz mais e melhor para o Islã do que para si. Quando o amor a Allah aumenta no coração de uma pessoa muçulmana, essa pessoa faz mais e melhor para o Islã do que faz para si. E é daí que eu vou apresentar alguns exemplos do nosso tempo. Exemplos do nosso tempo, da nossa cidade, do nosso país, de irmãos muçulmanos que têm esse espírito. E fique claro, eu vou falar dessas pessoas sem mencionar os nomes, simplesmente a minha intenção é de encorajar a alguns irmãos que têm a possibilidade de fazer isso e não fazem. Não vim aqui falar do nível de imã de cada um, porque isso não é minha preocupação. Cada um sabe a sua realidade. Já imaginou a vida de luxo de um presidente? Acordar à noite, deixar a sua cama, aquele conforto todo para ir carregar saco. Quer dizer, ele gastou mais a sua saúde, a sua vida para o Islã do que para si mesmo. Porque se fosse para si mesmo, estaria a dormir. Mas ele cedeu, dispensou a parte dele e a parte mais boa deu para Allah subhanahu wa ta'ala. Conheço 3 pessoas
já adiantei que não vou mencionar os nomes. 3 pessoas deste país, e felizmente vivem em cidades diferentes deste país, conheço pessoalmente, conversei pessoalmente com essas pessoas. Uma delas está a fazer a construção de uma mesquita. Na cidade onde ele está a fazer essa mesquita, acredito que será a maior e mais bonita mesquita daquilo que eu vi do desenho feito da mesquita que ele quer fazer. Será a maior e mais bonita. Eu tive a ousadia, a curiosidade de falar com ele: irmão, por que você vai fazer uma coisa dessas? Minha obrigação como muçulmano é acreditar naquilo que outro irmão muçulmano fala sem suspeitar. Eu acreditei. Ele disse: sabe, irmão, esta mesquita, inshallah, eu não estou a construir para competir com os que construíram outras mesquitas. Não é isso. Wallahi, eu estou a construir esta mesquita por causa de 2 coisas. Sinto muita vergonha perante Allah e sinto-me muito mal quando olho para a minha casa, o tamanho e a beleza da minha casa, e me lembro que vou morrer e deixo isto, mas não fiz uma casa igual de Allah. Sabe o que é isso? Ihsan. Fazer mais e melhor para o Islã do que você faz para si. Ele quer construir uma mesquita acima da casa dele. E eu vi a casa, não é história contada que eu ouvi. São coisas que eu vivi. Não posso falar aqui porque nenhum dono também vai gostar de ouvir isso. Isso é que é ihsan. Quando você gasta mais e melhor para Allah do que você gasta para si mesmo. Esse é um exemplo. E antes de eu ir para outro exemplo, vamos lá tentar explicar bem. Este homem podia construir esta mesquita lá no distrito, e uma mesquita qualquer. O que interessa é só a casa de Allah. Só que ele olhou para 2 coisas. Esta mesquita em frente de Allah, comparado com minha casa, eu vou responder o quê? Aí surge a razão da sua vergonha e de se sentir mal. A minha obrigação ali foi só fazer dua para ele, que Allah facilite e aceite essa intenção. Que Allah facilite, abençoe e aceite. E eu convido os irmãos para fazer o mesmo dua para esse tipo de pessoas. A segunda pessoa é daqui da nossa terra. Essa pessoa disponibilizou a sua viatura, o seu carro. Para quê? Para viagens de dawa, como forma de contribuir na divulgação do Islã. Eu não sei nada de dawa, não tenho ilmo, mas estou a pedir, sempre que vocês forem para fazer dawa, usem o meu carro. É normal, quando alguém tem 3, 4, 5 carros, despacha um e fica com 4. Mas sabe o que é admirável neste irmão? Wallahi, é uma pessoa que tirou o único carro e anda de moto. Anda de moto. Se você cruzar com ele nessa cidade onde eu passei, você não vai concordar consigo mesmo quando ouvir dizer que ele tem carro. Fazer mais e melhor para Allah do que você faz para si. São exemplos de ihsan do nosso tempo. Se eu for a contar histórias dos sahabas, não seria num Jumá curto, neste tempo de pandemia, onde tudo é encurtado. Seria uma palestra de 2 horas, mais ou menos, para trazer 4 ou 5 exemplos de sahabas que faziam uma coisa igual a essa. Estou a falar de coisas reais do nosso tempo. Pessoas que ainda vivem. Dessas histórias todas, nenhuma já morreu. Porque é fácil quando você tem 3, 4, 5 carros despachar o mais off, aquele cansado que só vai prejudicar o chefe lá no mato. Leva, vai, não há problema, qualquer coisa liga. Sabe que não há de voltar sem avariar, por isso diz qualquer coisa liga. O homem tirou o único carro dele, que nessa cidade é conforto, é luxo. E ele está a andar de o quê? Uma moto igual a essas de táxi-moto que vocês veem aí. Wallahi, estou a viver isso de perto, não são histórias ouvidas. Se não pensarmos mal dessa pessoa, como é que se chama esse comportamento? Ihsan. Está a fazer o melhor para Allah do que faz para si. E veja, é por isso que lá no Akhira,
os níveis lá no Jannah serão diferentes por causa desse tipo de comportamento. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Aqui no dunya as pessoas superam-se, uma está em cima da outra. Não é fácil encontrar pessoas no mesmo nível, seja no rizq, no conhecimento, tudo, sempre há diferença. E Allah diz: "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." E lá no akhirah será mais pessoas em cima dos outros. Por quê? Por causa dessa diferença. Você tem 5 carros, não consegue emprestar um fi sabilillah. Não é dar, para parar de emprestar. Este tem um único e trouxe mesmo para andar de moto. Subhanallah. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Não são pessoas do Jannah essas? Wallahi são, inshallah. Não gostava de dizer não, sabe? Eu também quero ter falado de dawa. Tenho uma moto lá em casa. Para ele ficar com o carro, mas ele deu o melhor. Sentiu vergonha de dar o pior a Allah. Porque isso já aconteceu na vida do nosso pai Adam. Aqueles 2 filhos dele. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Por que aqueles 2 filhos fizeram um qurban e Allah aceitou o qurban de uma pessoa? Porque aquela pessoa trouxe o melhor de si e aquele trouxe o pior e Allah não aceitou. Aquele criador de ovelhas foi escolher a melhor ovelha, o melhor carneiro que tinha, o aspecto, a qualidade, saúde e tudo, foi apresentar como qurban. O camponês trouxe o quê? Couve podre para dar a Allah. Allah não aceitou. Então há pessoas que têm essas noções e fazem o esforço de nunca ir nessa cova. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo é de uma mulher. Allah, é uma mulher. Essa mulher não é da camada rica, não é mulher com possibilidades, é mulher pobre que faz negócio na rua. Sabe o que ela faz? De 3 em 3 meses. Agora só tenho que revelar um segredo aí. O carro e a mulher estão na mesma cidade. Quando esta mulher descobriu que aquele carro não é do sheikh, é de alguém que disponibilizou para a da'wah, ela de 3 em 3 meses faz sua poupança para contribuir no combustível de viagens de da'wah. O valor que ela traz é o mesmo valor que as outras irmãs muçulmanas usam para se capricharem aí, pintar lábios, comprar capulana nova, o mesmo dinheiro. Ela deixou de lado a beleza dela como mulher, as necessidades e vontades de mulher e colocou o pouco que consegue, fi sabilillah, ihsan. Existem essas pessoas. Não estou aqui a falar só de 3. Eu sei que existem outras. Eu sei que aqui na mesquita existem pessoas com seus projetos que ninguém sabe, só Allah sabe. Se essa pessoa está aqui, é para encorajar. Continua a fazer isso até onde você pode. Aumente mais. Se o que está aqui é daquele que pode fazer, mas não faz, começa lá a fazer isso. Pergunta-se lá o que você vai dizer perante Allah se Allah comparar sua casa com a contribuição que você deixa para a energia na mesquita. Faça essa pergunta. O que você vai responder perante Allah se em casa você gasta 20 mil por dia, em termos de exemplo, né? A título de exemplo. E quando se pede com contribuição de energia, você vai deixar um dinheiro que até deixa som na caixa. Tintelim, 2 moedas. Por que eu estou a falar deste assunto? Parece que estamos a perder a noção deste terceiro nível. Parece que já estamos satisfeitos em ser muçulmanos só. O muçulmano progride, cada vez mais se preocupa em atingir um nível mais alto. Porque é esse nível que todos nós iríamos desejar se fosse recompensa mundana. Tudo que fazemos na vida mundana, a nossa intenção é chegar no topo. Mas acontece quando é akhira, quando é din, nós ficamos conformados com um pouco. Chega para você
quando se diz que ele é muçulmano, e que muçulmano? Muçulmano de sexta-feira. Você se orgulha, até sou muçulmano. 5 salatos estão onde não, eu sexta não falto. Oh. Então, eu gostaria que escutassem esta palestra como um incentivo, no sentido de procurarmos subir de nível. Não podemos continuar com esse argumento de que não, essas coisas que faziam eram sahabas, hoje em dia não é fácil. Começamos a complicar e impedir os outros que querem progredir com esse tipo de comentário. Você faz por isso, até hoje, não conseguimos fazer aquilo que podemos. Não conseguimos fazer o que podemos. E quando eu falo assim, parece brincadeira. Podem me dizer se existe alguém que faz exercícios para a barba surgir? Ela aparece sozinha, mas devolvemos. Porque se fosse necessário fazer alguma coisa para a barba surgir, aí já fiz treinos, a barba não vem. Mas ela vem sozinha e nós cortamos. Porque não queremos crescer até esse nível dos sahabas. Porque no meio dos sahabas era impossível, com todas as letras dessa palavra, impossível encontrar alguém sem barba. Podia ser pouca, porque está a demorar, mas sem barba. No ambiente de árabes, onde não existe chinês, encontrar alguém sem barba. Não. E você pensa que eles faziam o quê? Puxavam. Imitavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque quando a pessoa chega no nível de ihsan, a sua preocupação é tentar, 1, seguir o que o Alcorão está a dizer, 2, seguir a tradição profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até hoje eu nunca ouvi falar, não vi falar de barba. É só um exemplo. Espero que os que não têm não se sintam ofendidos. Até hoje ainda não ouvi falar de uma doença provocada pela barba. Se existe, eu ainda não ouvi. Mas qual é o nosso problema quando cortamos a barba? Qual é o medo? É um furo lá no terceiro nível. Esse é um furo lá no terceiro nível. Porque a definição do ihsan obriga você a comportar-se como se Allah estivesse... Aliás, Ele já está a nos ver. Como se você estivesse a ver a Ele. Então temos que despertar, porque essa coisa existe, só que deixamos dormir. Temos de despertar esse espírito de querer subir cada vez mais. Não pode se contentar, ficar conformado, simplesmente, eu sou muçulmano. Desde que você faz 5 salatos, estes 5 salatos têm sua função, mas tem a parte de comportamento, o caráter. Isso encontra-se no imã para o ihsan. Por isso nós encontramos hoje muçulmano que bebe, toma bebidas alcoólicas aí, não deixa de ser muçulmano, só que é muçulmano bêbado. Esses pecados todos, além do shirk, não destroem o Islã, só que deixam um furo, um buraco muito grande no imã e no ihsan. É como se fosse uma criança que nasce, aos 7, 8 anos, contrai uma doença que lhe impede de crescer, de desenvolver. A criança continua pessoa, mas é pessoa doentia. E ninguém gosta de ficar doente muito tempo. Então nós precisamos de curar, ou melhor, quem cura é Allah. Precisamos de tratar o nosso Islã, deixar o Islã crescer. A coisa boa que existe lá no ihsan, você não precisa de ter vergonha de alguém para pôr em prática uma coisa do Islã. Temos aquele hadith, al-haya'u min al-iman. Vergonha faz parte do imã. Como assim? Há pessoas que estão aí a passear, de repente ouvem Adhan, mas está com um colega aí, deixa ela fazer. Se estivesse sozinho não iria, foi por vergonha. Também faz parte do imã. Pelo menos a presença do amigo já lhe puxou a mesquita. Quando a pessoa chega ao nível de ihsan, já não tem isso, não precisa estar com alguém ali ou estar sozinho. Em todo lugar ele é muçulmano. Nada lhe impede. Então, se nós criamos em nós mesmos o hábito de não crescer,
corremos o risco de destruir o próprio Islã. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Então, estimados irmãos, em pouco tempo eu gostaria de apelar e incentivar, a partir de mim mesmo, vamos lá fazer esforço para ver o nosso Islã a crescer. Porque conformar-se com o primeiro nível não é boa coisa. Do mesmo jeito que quando entramos no comércio, no negócio, queremos o quê? Progredir, para depois ser o quê? Enriquecer, não é isso? Quem que está conformado, tipo, o que eu quero é só o pão de cada dia. Isso falamos, estou de falar, é mentira. É pão de cada dia, para mim chega. Não, desculpa lá, não é verdade. Nós queremos enriquecer, porque na medida em que enriquecemos, ficamos livres de muita coisa. Gerimos a nossa própria vida. Na religião é assim. Você tem que ter aquele ciúme de alcançar altos níveis. E atenção, para alcançar esses níveis não é preciso ser sheikh, porque esse é outro problema. Nós pensamos que esses níveis de imã é preciso ser sheikh. Não, o que é necessário é ser muçulmano informado e aplicar o que você ouve em termos de informação. Pronto. Esses muçulmanos de que estou a falar, podem acreditar, irmãos, não há nenhum deles que tem 2 juzos de Corão. Esses exemplos que eu dei aqui, não há nenhum deles que tem 2 juzos de Corão. Se não tem 2 juzos, se calhar nem sabe o que é tafsir. São pessoas que ouviram, a coisa cresceu no coração deles, estão a implementar. E Allah subhanahu wa ta'ala os mantém assim, abençoa essa intenção e continua a ser exemplos. Então não vamos aqui desviar o assunto a pensar, não, aquele já estava a falar de outros colegas dele, aqueles alimos. Não, os alimos têm a sua parte. Porque esse ihsan não é só na caridade, não. Um hafidul Qur'an tem seu nível de ihsan. Um hafidul Qur'an pode apresentar aqui a leitura e tudo, porque está cheio de pessoas aqui. Mas o que Allah quer é que ele acorde à noite sem ninguém saber. Esse é o nível de ihsan do hafid. O nível de ihsan de um alim não é agora que eu estou a falar, é quando estou sozinho que eu pratico. Cada um tem a sua obrigação de subir até ao ihsan. Não vão pensar que eu estou a incentivar irmãos comerciantes com sua riqueza, ou as tantas estou a pedir. Não! Em todas as áreas da vida, tem como você subir até o nível de ihsan. Você tem um vizinho muçulmano e outro cristão. Vamos ver se você vai ser justo e bondoso para os dois, como se todos fossem muçulmanos. Não tem como igualar. Tem sim. A criança do cristão ali entra no seu quintal e encontra você a sua mulher dar banho aos seus filhos. Você pode experimentar isso, dar banho a essa criança, vizinho. Pode fazer isso. Ou você vem do serviço, do trabalho, com 5 bombons para os seus 5 filhos, e encontra um filho do vizinho está ali no quintal com seus filhos. Como é que você vai agir? Vai dar os 5 os seus e ele volta a chorar para a casa dele? Todos nós temos a obrigação de chegar a esse nível. Então espero que compreendam a palestra como um incentivo para subirmos de nível dentro da nossa própria religião. Rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que coloque em nossos corações esse espírito de ihsan. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل سعينا مشكورا وعيبنا مستورا وذنبنا مغفورا شكورا ستير يا غفور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا محسن يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله.